Bom, nós vamos dar início à nossa aula agora, na página 15, na seção Troca de Ideias, que o título é Subtração. Convém nós ressaltarmos aqui que vocês já estudaram subtração, adição, as parcelas da adição é a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. Aqui nós vamos ver os termos da subtração, que é minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Eu creio que vocês não vão ter dificuldades, porque graças a Deus, né, nós amamos matemática e não vamos ter nenhuma dificuldade, certo? Então, bora lá para a explicação. Quem tiver material dourado em casa, pegue o material dourado, tá? Porque agora vai ser explorado situações envolvendo subtrações com números de até a ordem das dezenas de milhar. Combinado? Então, vamos lá. Leiam, acompanhem junto comigo, por favor. Troca de ideias. A turma de Lucas mediu quantos metros caminham de casa até a escola. Observe na tabela as medidas obtidas. Essa tabela aqui, ó, que está no livro de vocês. Aí nós temos o nome, metros, e vamos medir a distância da casa de cada aluno até a escola. O André, a distância em metros da casa dele até a escola é 1.234. Denise, 1.067. Lucas, 980. E Amanda, 1.518 metros. Vamos calcular quantos metros André caminha a mais do que Lucas, usando o algoritmo da subtração. Aí nós temos aqui o quadro de valores com unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Lembrando o numeral embaixo de numeral, senão a sua conta vai ficar incorreta, certo? Aí vamos colocar 1.234, que é o que o André caminha, 980, o que o Lucas caminha. Começando pela unidade, 4 menos 0, eu tenho 4, eu tiro 0, vou ficar com 4, certo? 3, ele é menor do que o 8, eu vou pedir emprestado para quem? Para o 2. O 2 agora vai ficar valendo quanto? 1, ele não é mais 2. E o 3, ele vai ficar valendo quanto agora? 13, ele deixou de ser 3. 13 menos 8, 5. O 2 não ficou valendo 1? De 1 eu posso tirar 9? Não, eu vou pedir emprestado para unidade de milhar. O 1 agora, ele vai ser 11. 11 menos 9, 2. Como o 1 emprestou o 1 para a centena ao lado, ele agora então é 0. 0 menos 0, 0. Portanto, André caminha 254 metros a mais do que Lucas. Essa ideia é de comparar, ou seja, a ideia da subtração é a ideia de comparar. Relembre o nome dos termos da subtração. Aqui nós temos o primeiro, que eu vou colocar lá em cima para subtrair, minuendo. O segundo, subtraindo. Terceiro, diferença ou resto. Da mesma forma que nós sugerimos na adição, para que vocês se familiarizem, com os nomes dos termos de subtração, então vocês vão falar em voz alta sempre que estiver fazendo a subtração, porque aí vocês gravam na mente, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Próxima página. Eu creio que vocês não vão ter dificuldade, não. Quantos metros Denise precisa caminhar para percorrer a mesma distância que a Amanda percorre para ir para casa até a escola? O mesmo processo que você vai fazer, que você fez lá atrás, você vai fazer aqui. Lembrando que sempre que pedir um número emprestado, o número fica outro, certo? Então, essa ideia é de completar a subtração. A Amanda percorreu 790 metros na garupa da bicicleta de sua irmã e o restante
a pé. Quantos metros ela precisou percorrer a pé para chegar à escola? 1.518 menos 790. Vamos fazer a subtração, pedindo emprestado, e vai dar o resultado que é 798. Ao realizar, crianças, subtrações com reagrupamentos, vocês têm que deixar claro para vocês mesmos que só é possível trocar uma quantidade em cada ordem. Por exemplo, nas dezenas só é possível trocar uma dezena por 10 unidades. Na centena só é possível trocar uma centena por 10 dezenas. Aqui a ideia foi de retirar da subtração. Veja outros exemplos de subtração que foram resolvidos pelo algoritmo. Algoritmo nada mais é do que vocês irem pedindo emprestado, certo? Lucas mora na cidade de Três Marias, no estado de Minas Gerais. A população dessa cidade, em 2010, era de 28.318 habitantes e, segundo a estimativa realizada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população dessa cidade era de 31.984 habitantes. Qual a diferença entre a quantidade de habitantes da cidade de Três Marias em 2018 e 2010? Eu vou pegar aqui a quantidade de 31.984, subtrair por 28.318. E eu vou ter o total aqui, que vai dar a diferença de 3.666. Então, a diferença é de 3.666 habitantes. Agora, nós vamos para atividades. Problema número 1. Para visitar a avó, Vitor percorreu uma distância de 3.589 metros. Desse trajeto, 980 metros foram percorridos a pé e o restante de ônibus. Quantos metros Vitor percorreu de ônibus? Numeral embaixo, numeral. Faz a continha, peça emprestado onde for necessário de pedir emprestado. 9, ele é maior que o 0? Não, então eu não vou pedir emprestado. O 8 é maior que o 8? Não vou pedir emprestado. O 5 sim é maior que o 9. Eu vou pedir emprestado para quem? O 3. O 5 agora ele não vale 5 mais, ele vale 15. E o 3 vale quanto? 2. Não tenho um número na centena, então eu desço que vai dar o resultado. Não esqueçam da resposta. Aí vocês vão começar hoje, da página 15, lendo, prestando atenção, peguem o caderno de vocês, façam rascunho, até a página 22. Então, página 15 a página 22. Não é muita atividade. Vamos para a página... Deixa eu explicar para vocês a página 18. Vocês não vão cansar, porque matemática é muito bom, então, quando nós começamos a fazer, o tempo passa assim, ó, num minuto. Observe no gráfico a seguir a capacidade de público de alguns teatros do Brasil. Aqui nós temos o título, Capacidade de Público de alguns teatros do Brasil. Aí nós temos o Teatro Guaíra, Teatro Guararapes, a Ópera de Arame, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí nós temos o gráfico mostrando a quantidade de cada lugar. Observando o gráfico, vocês vão responder qual desses teatros tem a maior capacidade de público. O Teatro Guaíra, o Teatro Guararapes, a Ópera de Arame ou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Qual a diferença, prestem atenção, entre a capacidade do Teatro Guaíra e da Ópera de Arame? Vocês vão pegar o número que está aqui no Teatro Guaíra, subtrair pelo número que está no Teatro da Ópera de Arame e vai ter a resposta. Quantos lugares a Ópera de Arame tem a menos que o Teatro Municipal no Rio de Janeiro? A menos. Quantos lugares a Ópera de Arame deveria ter a mais para que sua capacidade fosse igual ao Teatro Guararapes?
Lembrando que todas essas continhas que tem no livro de vocês, da atividade de casa, é de subtração. Subtração. Bianca trabalha em uma loja de brinquedos e Luana tem em uma lanchonete. O salário de Bianca é de R$ 2.675 e o de Luana R$ 2.590. Quantos reais Luana deveria receber a mais para que seu salário fosse igual ao de Bianca? Vai pegar o salário da Bianca, subtrair pelo salário da Luana, que você vai ter a resposta que precisa. Não esqueçam de colocar a resposta. Bianca paga R$ 598 de aluguel. Quantos reais sobram do salário dela após esse pagamento? Primeira coisa, ir lá no problema, ver quanto que a Bianca ganha e diminuir pelo preço do aluguel, pelo valor do aluguel. Vai ter a resposta aqui também. Número 4. Cumaru é uma planta típica da Amazônia e também o nome de um município de Pernambuco. Segundo dados do IBGE, Cumaru tinha 17.183 habitantes em 2010 e para 2017, a estimativa da população era de 11.559 habitantes. Quantos habitantes a cidade de Cumaru tinha em 2017 a menos que 2010? Vai pegar os números, fazer a subtração e colocar a resposta. Página 20. Professora, é muita atividade? Não, não é muita atividade. Vai fazer devagar que dá certo. Na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo, havia 32.146 habitantes em 2017. Segundo estimativas do IBGE, se desses habitantes, 18.981 eram mulheres, a quantidade de homens era maior ou menor do que uma dezena de milhar. Quanto vale uma dezena de milhar? Coloquem a resposta aí. A empresa de coleta de lixo de uma cidade recolhe 25.710 quilos de lixo diariamente. Observe no gráfico de colunas o destino desse lixo. Aqui nós temos um gráfico, o destino do lixo e as perguntas. Quantos quilogramas de lixo foram para as usinas de compostagem? O que vocês vão fazer? Pegar 16.709, somar, agora vai juntar, mais 6.570 e vai dar um resultado, certo? Esse resultado que der aqui, você vai pegar 20.710 e diminuir pelo resultado que deu aqui, ó. E vai dar a quantidade que vocês precisam. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado que eu explico para vocês. Página 21. Quantos quilogramas de lixo a mais foram para o aterro sanitário do que para a coleta coletiva? O que vocês vão fazer? Vai juntar o resultado todinho de 16.709, diminuir, agora é diminuir, tirar por 6.560, a primeira conta que vocês fizerem no quadro A foi de adição. Aqui vocês vão inverter, vocês vão subtrair os mesmos valores para chegar a um número X, certo? E colocar a resposta. Tem a seção Saiba Mais. Os aterros sanitários são terrenos previamente escolhidos para minimizar problemas ambientais, onde o lixo é armazenado em camadas em locais escavados. Nas usinas de compostagem, o material orgânico presente no lixo é transformado em adubo para ser usado na agricultura. A coleta seletiva, ela separa os objetos que podem ser reciclados dos que não podem ser reciclados. Pedro registrou nessa tabela quantia em reais que sua padaria arrecadou com a venda de pães, bolos e doces em 5 dias de uma semana. Aí nós temos o dia da semana e a quantia arrecadada em reais.
Em qual desses dias a arrecadação da padaria de Pedro foi maior? Só observar o gráfico aqui que vocês sabem também. Continua na página 22, referente ao gráfico que está lá atrás ainda. Qual a diferença entre as quantias arrecadadas na sexta-feira e na segunda-feira? Vai lá, pega a quantia da sexta e da segunda e faz a subtração. Na confecção dos pães, bolos e doces, nesses 5 dias, Pedro gastou R$ 2.450. Descontando a quantia gasta para fazer esses produtos da quantia arrecadada, quantos reais sobraram para Pedro? Primeira conta que vocês vão fazer, vocês vão somar 2.479 mais 1.589 mais 3.790. Vai dar um resultado, certo? Vocês vão pegar esse resultado aqui e vão somar. Mas, vai colocar em outra, vocês vão armar 3 continhas. A primeira, essa que eu falei, a segunda. O resultado que deu na primeira, você vai armar ao lado a sua segunda conta. Vai pegar o resultado, somar mais 2.999 mais 4.345. Vai dar uma quantia grande também. O que você vai fazer com essa quantia grande que vai dar aqui? Vai pegar o valor, colocar no minuendo e subtrair por 2.450, que aí você vai registrar, vai chegar, a resposta que você precisa, que é o valor que nós chamamos de lucro quando a pessoa tem um negócio próprio, certo? Leia a situação a seguir. Júlio e o pai vão comprar uma TV, pois a que eles têm não está funcionando. O pai de Júlia, Júlia, comprou uma TV como esta, que está aqui, ó, de R$ 2.130, e ele pagou de entrada R$ 550. Então, você vai escrever uma pergunta para essa situação, que possa ser respondido por meio de uma adição ou de uma subtração ou das duas operações, certo? Em seguida, não vão trocar de livro com o colega, porque nós estamos em casa. Vocês pode fazer com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, vai ser legal isso aqui. Depois que vocês fez isso, pegue o livro e a folha que está com o responsável, troquem para ver o que ele responde a sua pergunta, enquanto você vai responder o que ele escreveu. Combinado? Então, as nossas atividades de hoje são da página 15 à página 22. Façam com calma. Matemática não pode fazer correndo, até porque não tem como, né? É uma matéria que utiliza a mente, então tem que prestar bastante atenção, certo? Vou disponibilizar o mais breve possível as respostas anteriores que eu não coloquei e postei no GR8 ainda, tá? Que é de matemática, inglês e artes. Combinado? Tem folha também, mas nós não vamos pegar folha em matemática hoje, porque a tarefa é um pouquinho extensa e vocês precisam de tempo, calma para realizar essas atividades. Dúvidas, me chamem no WhatsApp. Beijo, saudade de vocês.